Olá, tudo bem? Estamos começando mais um CRA Entrevista. Hoje trazendo um tema recente, mas que com certeza irá impactar bastante no futuro dos cursos de graduação de administração aqui no Brasil. Eu estou falando das novas diretrizes curriculares nas instituições de ensino superiores de administração. Mas antes de chamar os meus dois convidados, eu quero aproveitar o início do programa para te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreva agora. E não esqueça de ativar as notificações no sininho aqui embaixo. Combinado? Também eu vou chamar vocês para fazerem parte das nossas redes sociais. Nos siga, estamos nas principais. E aqui no nosso descritivo você pode interagir com a gente. Você pode dizer se está gostando do nosso canal, se gostou do nosso programa, quais assuntos e convidados vocês gostariam de assistir aqui. Combinado? Agora eu tenho o prazer de chamar o professor da área de marketing dos programas de mestrado e doutorado em administração da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e vice-presidente de Relações Acadêmicas do CRA São Paulo, o administrador Silvio Minciotti. Também eu vou receber agora o professor e vice-reitor da FECAP, integrante do Conselho Consultivo da Angrade, Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, o administrador Taiguara Landgraf. Ambos, gente, vale ressaltar que são conselheiros aqui do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Tudo bem com vocês? Eu quero muitíssimo agradecer a presença de ambos. Muito obrigado. É um prazer estar com você, com os colegas administradores e todos os interessados nesse tema. Super satisfação estar aqui novamente com o Silvio. Aliás, nós nos vemos toda semana. É verdade. No momento por internet. Espero que em breve, pessoalmente, Silvio. É verdade. Obrigado também, Maria Rita. Bom, para começar o nosso programa, como eu falei, né, no nosso início aqui da apresentação, é um tema recente. Agora, em outubro, foi publicada a resolução que estabelece as novas diretrizes curriculares nas IES de administração. As últimas diretrizes curriculares foram aprovadas em 2005 e desde 2018 começou o processo para essa reformulação que foi agora aprovada. Eu gostaria de saber, professor Taiguara, por que foi retomado esse processo, né, de reformulação das matrizes curriculares e como é que funciona esse processo? Quem está envolvido nesse processo? Obrigado pela pergunta. Ela é muito pertinente. Tudo começou com uma discussão, um evento da Angrade, da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, aqui na FECAP, na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Nós convidamos para uma mesa de discussão aqui no nosso teatro conselheiros do Conselho Nacional de Educação, o então secretário de Educação Superior, o presidente, então, do Conselho Regional de Administração de São Paulo, e aí nós mediamos uma discussão bastante pertinente sobre a necessidade ou não de ter novas diretrizes. Em termos de atualização, evidentemente, de metodologias, de conteúdos, etc., é algo necessário o tempo todo e tem se acelerado. É uma demanda que tem aparecido para todos nós, administradores, no exercício da nossa profissão e também nos aspectos de formação nossa. A formação continuada é uma realidade e a necessidade de termos melhor formação dos estudantes voltados para novas competências, para competências do século XXI e além. Então, essa foi uma temática presente, e dali surgiram discussões bastante importantes que culminaram na formação de grupos de trabalho das diversas organizações representativas da administração. A Angrade, enquanto organização que representa a academia, professores, coordenadores, mesmo estudantes que têm tido uma presença cada vez maior nas atividades, formou um grupo de trabalho. O Conselho Regional de Administração também formou um grupo de trabalho, o CFA, em Brasília, também montou o seu grupo, e aí foram desenvolvidas propostas que, ao seu devido momento, chegaram a uma consolidação no Conselho Nacional de Educação. Então, tudo começou em 2018 e teve o processo coroado agora
em 2021 com a divulgação das novas diretrizes. Perfeito, professor. Agora eu gostaria de saber do professor Silvio como é que ele está vendo, né, acompanhando essas novas diretrizes no âmbito, assim, que transformações, o que é que vai mudar na vida do aluno a partir da implementação dessas novas diretrizes? Olha, eu as considero extremamente positivas. Elas vieram num momento importante, já com a sua necessidade percebida há algum tempo, e ela tem como condão principal explicitar um elenco de competências que o curso deve cuidar, né? Então, ao fazer isso, ela realmente, mais do que estimula, ela impõe praticamente que os currículos passem a contemplar a efetivação do domínio dessas competências, né? Agora, o que é bom a gente lembrar também é que essa explicitação das competências, ela não exclui o elenco a necessidade de se dominar também os conteúdos, né? Então, a própria resolução, ela explicita que o conteúdo é o saber, é o arcabouço, é o domínio do arcabouço teórico, né? A competência tem relação com o saber fazer, a habilidade saber fazer bem, né? E as atitudes, o querer fazer. Então, o que eu queria só complementar na ênfase que eu estava dando para essas novas diretrizes é que, além de explicitar as competências que são desejáveis, ela não deixou de lado a importância de dominar o arcabouço teórico que sempre esteve presente nos cursos. Por quê? Porque se o futuro tende a ser a continuidade do presente, a experiência é suficiente, né? Se o futuro, entretanto, é diferente do que está acontecendo hoje, ou do que vinha, aí você vai precisar da fundamentação teórica para entender esse fenômeno social que você está administrando, essa circunstância que você está administrando. Por isso, eu acho que essa combinação, essa ênfase dada para as competências, ela se soma a um cuidado na elaboração e no domínio do arcabouço teórico. Entretanto, o que ela deixa clara, essa diretriz? Todo esse arcabouço teórico tem que ser visualizado com a sua aplicação imediata. É preciso que os alunos, que os futuros administradores percebam claramente qual será a aplicação desse conteúdo teórico. Então, este talvez seja o grande mérito dessas novas diretrizes. Agora, aproveitando até a resposta, vou antecipar uma pergunta que eu tinha deixado um pouco mais para o meio do nosso programa, mas a gente sabe que, como eu falei agora há pouco, o mundo está em constante transformação e isso, obviamente, impacta em todos os setores e o mundo da gestão também está impactado. Então, a gente tem um perfil de profissional muito diferente do que a gente conhecia até, digamos, o início dos anos 2000, que é quando a gente conta, né, esse impacto da era digital. A gente sabe que, além das habilidades, as hard skills, né, que são justamente as habilidades mais próprias, aprendidas nas universidades, nos bancos das universidades, a gente tem as soft skills, que são questões de liderança, gestão emocional, enfim. Os senhores acham que essa nova resolução, essas novas diretrizes, melhor dizendo, vão também ajudar os alunos a desenvolverem essas soft skills? Olha, eu acho que elas são o pano de fundo dessa história toda, né? Quer dizer, quando você fala por exemplo, em vários momentos nas competências que são citadas, durante a resolução, você vê uma preocupação, por exemplo, com empatia. Empatia é uma condição que não se compra na farmácia. É preciso que haja empenho, é preciso que haja interesse e desejo, de fato, de viver no lugar do outro, de poder... Então, essas competências todas, elas são fundamentais para quem vai gerir recursos, não apenas financeiros ou materiais, mas fundamentalmente humanos. Por quê? Porque as organizações são pessoas. Então, esse desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento das soft skills, como você está se referindo, ele é fundamental para que a gestão do processo possa ser bem adequada, bem feita. Então, nesse sentido, eu acho que as diretrizes novas, elas contemplam muito bem e marcam, registram, tem luz em cima dessa preocupação na formação do administrador. Perfeito, professor. E o senhor, professor Taiguara? Bom, as novas diretrizes,
do ponto de vista documental, ela documenta que são 2 competências a serem desenvolvidas em todos os cursos, fora outras complementares, mais básicas e relacionadas a soft skills, que são as competências de relacionamento interpessoal, né, e de comunicação. Então, ela é bem clara quanto a esses aspectos. Porém, as diretrizes, elas orientam as escolas a fazer. Perfeito? Cabe às escolas organizarem os seus currículos, organizarem as suas atividades para que essas competências sejam desenvolvidas nos estudantes. E aí há várias novidades dessa diretriz nova com relação à garantia de que exista o desenvolvimento dessas competências dos nossos estudantes de administração. Que aí eu acredito que seja tema para mais perguntas. Perfeito, professores. Bom, como é que os senhores estão acompanhando a evolução dos alunos em sala de aula, né? Os senhores acham que eles estão bem preparados para entrar nesse mercado de trabalho tão diferente do que a gente estava acostumado a ver antes dessa 4ª Revolução Industrial, por exemplo? Professor Agora, Silvio. começa você agora. Trocaram. Vocês estão querendo me confundir aqui. Não, é um bate-papo, tá tudo bem. Podem ficar tranquilos. Eu vou fazer 2 comentários, tá? Primeiro, o básico nunca foi tão importante. É natural que nós vejamos nas mídias sociais, em YouTube, etc., considerações de pessoas comentando sobre necessidade de desenvolvimento de competências relacionadas à velocidade, à digitalização, enfim, a vários pontos de modismos até, tá? Só que é muito importante citar, e eu tenho certeza que o Silvio concorda comigo, que para você se desenvolver bem no mundo digital, tá? Trabalhar bastante com Big Data, que é outro tema importante, automação, é fundamental ter domínio de técnicas analíticas e de métodos quantitativos. As diretrizes orientam nesse sentido. Tá? A prontidão tecnológica é uma competência prevista para o egresso de administração. Porém, como bem citado no comentário anterior pelo Silvio, ter a prontidão tecnológica vai requerer o domínio, sim, de conteúdos. Então, essa discussão sobre conteudismo versus orientação para competências, talvez ela esteja equivocada. Tá? Na verdade, existe uma junção das situações, da questão cognitiva e dos outros aspectos para desenvolvimento de competências. Tá? Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu gostaria de comentar, que é bastante relevante. E no restante, eu acredito que seja um ponto que a diretriz de 2005 também já flexibilizava bastante, tá? Assim como essa, e que tem a ver com a nossa condição enquanto administradores. Tá? Nós temos uma formação que toca e aborda diversos conhecimentos e saberes de diversas áreas de conhecimento, e um papel nosso é o de fazer a integração disso para liderar equipes, para conduzir pessoas a chegar em resultados. Né? Isso é uma forma muito sumária de falar sobre administração. E isso é muito inerente à nossa formação quando nós temos uma formação de qualidade. Então, tendo a formação de qualidade em administração, orientada para o desenvolvimento de competências, também de uso dos saberes, tá? Para o desenvolvimento das competências, para integrar conhecimentos e lidar com uma realidade complexa, é algo que, sem dúvidas, vai nos diferenciar do ponto de vista profissional, como já ocorre ao longo do tempo. O Brasil é um país que notoriamente forma grandes administradores, isso é um ponto que internacionalmente já foi bastante reconhecido, vários executivos brasileiros rodando operações internacionais, e o que nós estamos fazendo é trazendo uma atualização na orientação da formação dos estudantes com essas novas diretrizes. Mas, repetindo, isso é uma orientação. Tá? É necessário que as instituições interpretem as diretrizes e mudem modelos mentais, mudem procedimentos para prover uma melhoria de formação dos estudantes. Silvio, com você. Olha, eu acho que você abordou muito bem até agora. Realmente, o que as diretrizes fizeram foram pôr um pouco mais de luz em cima das competências. Mas o que eu espero é que as instituições não confundam isso com supremacia das competências em relação aos conteúdos. Isso será um engano. Que não se confunda o enaltecimento que é dado para as competências como diminuição da importância dos conteúdos. E aí nós vamos chegar num ponto que há tempo já se vem discutindo.
a necessidade de realmente aprender a conviver com a mudança. A mudança se torna alguma coisa permanente e cada vez mais rápida. Mudança é sempre outra. O problema é que a velocidade da mudança está mudando, né? A velocidade da mudança está mudando e de forma que você precisa desenvolver as suas habilidades, e aí é mais do que competência, para realmente poder entender esse processo e se situar nele. É isso que vai garantir a continuidade do próprio aprendizado. Porque a necessidade de continuar aprendendo, ela só é percebida por quem percebe que o mundo está mudando rapidamente e que, portanto, ele precisa se renovar permanentemente. Então, a atividade do administrador, tanto quanto tantas outras, mas particularmente ela impõe que haja uma capacitação permanente, que haja uma preocupação constante com a atualização. Isso significa com conhecimento. Então, o conhecimento talvez não mude tão rápido, mas o que fazer com o conhecimento está mudando muito rápido. E isso realmente pede que as instituições incluam como pano de fundo em todo o seu conteúdo programático, em todas as suas diretrizes internas. Quer dizer, esse deve ser o pano de fundo que vai nortear o relacionamento das instituições com os seus alunos. Bom, pelo visto, então, as instituições de ensino superiores, elas terão mais autonomia, né, na hora de reformularem as suas grades curriculares. Nesse sentido, haverá algum órgão que fiscalize, né, o resultado dessa modificação, ou o ENAD, né, aquela prova que é realizada no final de cada turma para justamente avaliar a qualidade do ensino, será um instrumento ainda de verificação? Como é que está sendo previsto isso ou ainda não foi pensado? As diretrizes, elas orientam a formação dos cursos, tá? Elas orientam nós, coordenadores, professores, em como formatar um trajeto de aprendizado, né, com um perfil do egresso que vai ser atingido ao final do processo, né, de aprendizagem. Tá ótimo. Essa diretriz, ela é utilizada pelo INEP, pelo Ministério da Educação, para considerações sobre a ENAD, evidentemente, para elaboração da prova, né, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. E o Ministério da Educação, também por meio do INEP, faz a avaliação dos cursos de graduação, autorização e reconhecimento normalmente. Um documento que é necessário para que todas as instituições tenham e cursos é o projeto pedagógico. Tá? Então, esse é o documento central de um curso, seja de administração ou de qualquer outro, e nele há a previsão das atividades que vão gerar aprendizagem nos estudantes. Perfeito? Eu vou comentar uma fala sua, tá, Maria Rita? Você citou grade, né? O que é bem comum. E a gente vai tentar, ao longo do tempo, depois dessa divulgação das diretrizes, mudar um pouco a terminologia, se não totalmente. Né? Não grade, sim, mas sim matriz curricular. E essa matriz, ela prevê não só disciplinas, também disciplinas, do jeito que a gente conhece, do ponto de vista clássico, mas atividades que vão gerar aprendizado, sejam estudos de caso, participação em empresas juniores, jogos de empresas, etc, etc, etc. E nesse documento, que ele é, enfim, orientado pelas diretrizes, o planejamento pedagógico, né, o plano pedagógico, o projeto pedagógico de curso, ele vai ter contemplado também os sistemas de avaliação e um pontinho adicional, um detalhe que está nessas diretrizes que é bem justificável. Feedback, tá? Então, nele tem avaliação dos estudantes e feedback. Para nós, administradores, pode ser bem comum citar, mas a gente quis deixar bem posicionado que esse sistema, não adianta só avaliar, mas é necessário avaliar e comunicar ao estudante com relação ao caminho dele, se ele está desenvolvendo ou não competências, tá? Enfim, então as diretrizes, elas estão no meio de um ecossistema que faz parte do sistema de avaliação das escolas. Porém, o mais importante é que essas escolas tenham o seu próprio sistema, tá? Também previsto nesse projeto pedagógico, que preveja a gestão da aprendizagem. Tá? E o que é isso?
se eu declaro que eu gostaria de ter nos meus estudantes e depois dos meus formados, egressos, tais competências, eu preciso ter um sistema que garanta isso e que comunique à sociedade, olha, legal, eu estou conseguindo formar essas competências e tenho a garantia da aprendizagem. Tá? E aí é o suprassumo da situação. É um estudante que depois vai ser autônomo na aprendizagem e que teve garantia de que desenvolveu todas aquelas competências. Não sei se foi claro. Excelente. Não, excelente, professor. Professor Silvio, gostaria de complementar? Olha, eu acho que o professor Taiguara foi muito feliz na colocação dele. Eu só queria ir um pouco além na questão até porque eu não tenho, realmente concordo absolutamente com tudo que foi dito pelo professor Taiguara. Mas eu queria só falar um pouco mais da questão da avaliação das instituições. Aqui nós estamos diante de um quadro complicado. Você tem alguns instrumentos que são importantes, como, por exemplo, o ENAD, né? Agora, algumas instituições, por exemplo, não mandam todos os seus alunos para o ENAD. Selecionam aqueles que vão para o ENAD. Isso é algo que precisa ser mais evidenciado. Nós não podemos concordar com isso. Então, as diretrizes, elas colocam a nuvem no lugar certo. Agora, fazer chover vai depender das instituições e dos alunos. E aqui é um problema que talvez mais para frente a gente possa conversar um pouco mais, tá certo? Porque a própria resolução também fala da necessidade do aluno se empenhar, mas empenhar espontaneamente, empenhar-se naturalmente, para que a prestação de serviço que a IES vai fazer possa ser bem feita. Porque se os alunos não se interessam, se eles não se motivam, é a tal atitude que a resolução fala, ou seja, se eles não estão interessados em querer fazer, em querer aprender, realmente a instituição vai ter dificuldade para lidar com esse tema. Agora, eu ainda acho que há lacunas, há falhas no processo de controle e avaliação das IES em função dos seus trabalhos. Eu acho que aqui a gente ainda precisa melhorar. Acho que vai ficar melhor em função das novas diretrizes serem mais explícitas, o que vai facilitar as cobranças. Bom, minha pergunta agora ela vai, né, para o professor Silvio. Vou aproveitar aqui o gancho da sua resposta. A gente sabe que a maioria das IES são privadas, cerca de 84%, que representa um número de 2.306 instituições de ensino superior. Toda empresa, né? Quando a gente fala de empresas privadas, a gente imagina que elas desejam lucro, e isso fica muito complicado quando a gente coloca um produto, serviço, educação. Aí vem a minha pergunta, professor Silvio, como é que o senhor vê a relação do marketing que essas instituições de ensino hoje realizam perante o seu público, que é formado pelos alunos, obviamente, pelo mercado, que depois de formados, né, irá agregá-los, e também a sociedade como um todo. O senhor já começou a falar um pouco sobre essa dificuldade de ter um resultado do ENAD menos, como é que a gente pode dizer, comprometido, mas a gente sabe que também as provas para entrar nessas universidades também acabam não nivelando muito, né, os alunos, e no decorrer do curso as salas sempre muito lotadas, e agora com as aulas não presenciais acaba havendo um nivelamento que também compromete muito, né, na formação do aluno. Como é que o senhor vê essa relação instituição de ensino, instituição privada, educação, marketing, enfim? Primeiro, olha, vamos contextualizar. Esse problema, essa questão que você coloca, ela não se prende aos cursos de administração. Ela se prende ao sistema educacional superior de forma geral. E, nesse sentido, você apresentou números importantes, a concorrência vem aumentando. Então, a disputa pelos candidatos para preencherem suas vagas tem aumentado. A ociosidade de vagas é grande. Por quê? Porque houve um aumento da concorrência na área da administração, na área do direito, na área da engenharia, na área da medicina, em todos os lugares. Então, realmente, nós temos uma ampliação generalizada da oferta. Isso transfere para essas organizações que disputam o mercado, porque agora fica claro que elas estão disputando o mercado, a necessidade de ter um posicionamento bem definido.
Eu vou falar de duas situações extremadas. Num extremo, você tem aquela instituição que considera o seu público-alvo o aluno e o produto que ela oferece para ele é o diploma, é a certificação. Em troca do quê? Em troca de uma mensalidade normalmente muito baixa e um esforço pessoal também muito baixo. Posição extremada do lado de cá. Posição extremada do outro lado. São as instituições que veem como público-alvo o mercado que vai contratar os seus formandos, os seus egressos. E aí o estudante passa a ser não mais o cliente, mas o produto. E como produto, ele tem que se submeter a um bom controle de qualidade. Por quê? Porque a instituição precisa entregar para a sociedade cada vez mais bons profissionais para que o mercado os absorva e assim ela consiga ter permanentemente um número grande de alunos que a procure. Dentro desse range de máximo e mínimo, em termos de extremos, existem várias posições intermediárias. Muitas vezes, você vai encontrar instituições que, além de oferecer, que buscam muitos alunos, mas também tentam oferecer um ensino de qualidade, só que deixam por conta do aluno que se empenhe nesse sentido, não fazem cobrança. Tem algumas que são no extremo aqui, que elas nem um ensino de qualidade boa elas chegam a oferecer. Mas muitas oferecem um ensino de qualidade, mas não cobram, para não deixar o cliente triste. Então, isto vai ficar por conta do aluno, se ele vai se empenhar muito ou vai se empenhar pouco. Então, esse posicionamento estratégico das instituições é que precisa algum cuidado. Nós não podemos dizer quem está certo, quem está errado, ninguém tem condição de julgar isso, mas isto é uma realidade. O que seria importante é que as pessoas, a sociedade, percebesse isso. Porque em todas as áreas, e não é só na administração, eu insisto, nós estamos tendo cada vez mais maus profissionais sendo formados pelas instituições de ensino superior. E isso tem a ver com a posição estratégica do sistema educacional. Eu acho perfeitamente possível e desejável que a iniciativa privada se envolva com o ensino superior. Não tenho nenhuma restrição. Apenas eu entendo que é preciso que haja um permanente comprometimento com a qualidade da capacitação do profissional que vai ser entregue para o mercado. Excelente, Silvio. Tenho também alguns pontos a comentar sobre isso. É um assunto super complexo, acho que merece uma sessão específica, né? Com relação à situação de instituições privadas, públicas, etc., eu gosto muito de uma citação que foi feita aqui no Teatro da FECAP por ocasião do debate das diretrizes, feita pelo professor Paulo Baroni, de Juiz de Fora, que foi secretário de Educação Superior, né? Ele falou que o modelo one size fits all não serve, ou seja, não dá para ter uma fórmula única para todo mundo, tá? E temos uma situação Brasil de muita heterogeneidade de formação até a chegada do ensino superior. Então, temos estudantes que se desenvolveram muito, temos estudantes que desenvolveram pouco. E os nossos resultados internacionais, em termos de comparação, né, PISA, e aí vai, eles são muito ruins. Então, nós temos estudantes que, por vezes, caso a gente fizesse a inserção deles num projeto pedagógico mais duro, dificilmente eles conseguiriam prosperar. Essa é uma realidade. Então, assim como o Silvio colocou sobre o julgamento do que é melhor, pior, dentro do range de perspectivas, acho que o importante é que as pessoas se desenvolvam, tá? E aí, tem um aspecto que está citado nas diretrizes, que é a questão da motivação intrínseca dos estudantes, tá? Quando o estudante está motivado, ele está interessado em se desenvolver, ele pode acessar N recursos para esse desenvolvimento. Eu advogo pró-sistema de instituições de ensino, para a busca do conhecimento, com curadoria, metodologia, etc., etc. É um processo praticamente milenar de acúmulo de conhecimentos e de interpretação do que é científico, não é, enfim.
é uma outra questão aí, ontológica, epistemológica, etc, etc. Mas quando nós recebemos esses estudantes, ele está com motivação intrínseca elevada, aí a gente consegue fazer desenvolvimento, seja por modalidade presencial, seja por modalidade EAD, tá? Alguns com um perfil psicológico que preferem a atividade presencial, com o professor orientando, se comunicando com colegas, e isso tem uma mão de obra intensiva aplicada, então é natural que o custo da operação fique mais caro, mensalidades também. Outros, que já têm um desenvolvimento de autoaprendizagem mais elevado, conseguem ir bem por EAD, que é uma outra modalidade, tá? Acredito só que é necessário que nós tenhamos uma adequação de perfis para a modalidade, e isso eu acredito que não esteja acontecendo. Silvio e Maria, muitas pessoas estão aderindo a EAD por questão de, por exemplo, preços baixos, e não necessariamente motivação intrínseca de aprendizagem, tá? Ou adequação de perfil para o desenvolvimento dele. E aí gera o problema da formação aquém, tá? E o problema também de uma evasão muito alta. Então, se nós conseguíssemos resolver esse problema, tá, de adequação de estilo e background, que são partes da equação aí para desenvolvimento de aprendizado, as ofertas que nós temos no Brasil, seria muito legal, seria muito bom. Antes da gente seguir, né, falando um pouco mais sobre as novas diretrizes, eu vou fazer uma pergunta, acho que um pouco pessoal. Eu quero saber se vocês já tiveram algum feedback dos coordenadores, né, dos cursos das IES em relação a essas novas diretrizes. E se sim, o que é que eles estão pensando? Se os senhores acreditam que as instituições de ensino terão alguma resistência, farão alguma resistência, né, para fazer atualizações, modificações nas suas matrizes curriculares? Eu conversando lá na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, com o coordenador da Escola de Negócios, onde está inserido o curso de administração, ele se mostrou muito animado, ele se mostrou, inclusive, já envolvido na adaptação do processo, na incorporação das abordagens. Ele não vai nem esperar os 3 anos de prazo que é dado na resolução para poder implementar, mas, então, o feedback que eu tive foi muito positivo, né? É o tal negócio. Para quem está realmente bem intencionado, a resolução é formidável, porque ela configura um caminho bom para se chegar num bom porto e chegar num bom resultado. Eu tive a oportunidade também de conversar com alguns colegas coordenadores. O Senangrade, que é o Seminário dos Coordenadores de Cursos de Graduação, que ocorre dentro do Enangrade, ocorreu agora, em novembro. Aliás, um evento patrocinado pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo, também com apoio do Conselho Federal de Administração. E aí tem um misto de sentimentos. Tá? Tem a situação das pessoas terem esperança em poderem fazer algo melhor para os estudantes, professores, etc. Mas há os mais experientes que passaram pela situação das diretrizes de 2005, que também geravam uma flexibilidade bastante razoável com relação aos projetos pedagógicos. Mas, de modo geral, poucas instituições aproveitaram da liberdade que tinham para propor inovações. E essa é uma diretriz que ela tenta renovar os votos, digamos assim, de gerar autonomia nas instituições para que elas promovam inovações e promovam o desenvolvimento de competências contextualizadas, de acordo com a realidade regional, alinhadas à missão da sua instituição, etc, etc. Tá? E aí, ao conversar com o pessoal, então, houve esse misto, tá, de sentimentos. No Senangrade, tivemos a apresentação de vários projetos pedagógicos, alguns em estágio mais avançado de adaptação às novas diretrizes, mesmo porque já faz quase um ano que foi feita a publicação da aprovação do documento, né, do primeiro documento emitido pelo Conselho Nacional de Educação, depois homologado pelo ministro. Então, naquele momento, algumas instituições já se sentiram seguras para fazer adaptações, tá? E outras que estão aquém. E o que acontece? Eu gosto de uma citação também do professor Irineu Gianese, que é do INSPER e diretor da Angrade, de que os conteúdos eles devem servir às competências e devem estar unidos, né?
E, por vezes, a gente tem uma situação de formatar projetos pedagógicos da seguinte forma: os estudantes precisam aprender Big Data, tá? O que um coordenador de curso, com seu núcleo docente estruturante, né, resolvem? Vamos lá, gente, vamos abrir então uma disciplina chamada Big Data. Não é isso, tá? Se tem o propósito de desenvolver o Big Data, você pode programar diversas atividades e alocar até, eventualmente, disciplinas para suportar que os estudantes tenham, né, compreensão, aplicação, etc., de Big Data, que tem a ver com solução de problemas, tem a ver com aplicação de métodos analíticos e quantitativos, tá? Então, eu só queria frisar para esse ponto, porque no dia a dia da gestão, quem aí tem função de coordenação de curso, aulas, por vezes não é fácil sair do paradigma de chegar no começo do semestre, receber um documento chamado ementa de um coordenador de curso, fazer uma reunião com os professores e passar o semestre inteiro sem se comunicar com ninguém, alimentando uma nota no final do semestre e saindo de férias, tá? O convite é para mudar esse paradigma. Nós nos comunicarmos mais, professores comunicarem mais, e aí um ponto central também dessas diretrizes, que é a questão de capacitação dos docentes. Ela prevê a necessidade de um programa previsto no projeto pedagógico para que os professores sejam capacitados e entendam essas mudanças de paradigmas, tá? Nós trabalhamos para o desenvolvimento de competências dos estudantes, tá? É diferente de paradigmas antigos em que o professor subia na ribalta, né? Nós falávamos por horas, horas e horas, quem pudesse anotar ou compreender, parabéns, se não, azar, e eu saía dali. Hoje a gente tem uma situação diferente, tá? Pode ser usado o recurso da aula expositiva, sem dúvida, dentre vários outros, porque nós estamos lidando com um grupo de estudantes num determinado conglomerado, num determinado módulo, disciplina, ou nome que você queira dar, que tem suas bagagens, tem seus desenvolvimentos, e trabalhar esses elementos para que eles cheguem nas competências é o paradigma que a gente pretende que esteja na cabeça dos coordenadores e professores do Brasil e que, por fim, desenvolva melhor administradores do nosso país. Para a gente fechar esse tópico, professor Taiguara, quando o senhor fala capacitação dos docentes, a que o senhor se refere? Que tipo de capacitação seriam essas? O importante é que nós tenhamos essa clareza, tá? Com relação ao que importa é o desenvolvimento de competências nos estudantes, isso é extremamente relevante. E aí, cada instituição vai procurar desenvolver o seu corpo docente de acordo com o seu projeto pedagógico, com a realidade local. Então, se foram elencadas determinadas competências, entender quais atividades vão fazer o desenvolvimento, como dar um feedback, avaliar e dar um feedback para os estudantes, é extremamente relevante, como desenhar o seu módulo, curso, disciplina, atividade, de forma adequada, integrada com outros professores, para que os estudantes sejam desenvolvidos. Então, toda a parte de design de currículos, de uso de metodologias ativas, ou mesmo de metodologias tradicionais, precisa ser previsto nos projetos pedagógicos e realizado pelas instituições de ensino. Eu entendo que o principal ponto é o ponto de, pode ser chavão, enfim, de mindset, de modelo mental, tá? Repito, nós estamos muito acostumados com uma situação de o professor fala bastante, todo mundo ouve, termina a aula, seguimos. É importante que a gente tenha uma mudança nesse aspecto. E essa é uma mudança que é muito importante que os professores comprem e precisem estar muito preparados também para a questão dos estudantes, né? Teremos estudantes preparados para o uso de metodologias ativas, engajados, tá? E, por vezes, teremos estudantes que não, que estão acostumados com o modelo tradicional desde a pré-escola, eles adoram sentar numa carteira confortável e não terem exposição, tá? E, como bem disse o Silvio, em comentários anteriores, por vezes com sistema de avaliação mais leves e coisas do gênero, e aí o convite é para tornar esse estudante uma pessoa que seja proativa, uma pessoa que tenha protagonismo dentro da sala de aula. Pelas linhas de traços geracionais, a gente está numa condição ótima para que isso aconteça. Mas para que isso aconteça, nós, professores, precisamos estar
bastante alinhados e identificados com essa ideia. O que significa, dentro dessas novas diretrizes, a curricularização da extensão? Eu peguei esse fragmento, né, esse termo, curricularização da extensão, em uma live que foi promovida pelo CFA, e eles estavam, inclusive, abordando esse assunto. Eu gostaria que os senhores trouxessem aqui para a gente também, falar um pouco sobre isso. Tá. A curricularização da extensão, ela cabe para diversos cursos de graduação, se não me engano todos, tá? Pela orientação do Conselho Nacional de Educação. É uma forma inteligente de realizar aproveitamento de créditos, ou enfim, aproveitamento curricular nos cursos, de atividades em que os estudantes participam para impactar a sociedade. Tá? Consultorias juniores, por exemplo, na área de administração, podem ser incorporadas a projetos pedagógicos como aproveitamento de atividade extensionista, tá? Eventualmente, uma atividade social realizada no entorno da instituição, e assim vai. Tá? Novamente, é uma medida que, no meu entendimento, é muito contemporânea. Tá? Atende a anseios das novas gerações com relação a impactos na sociedade e também, se bem organizada, incentiva a formação de diversas competências de forma alternativa, né, à sala de aula tradicional, aos ambientes educacionais tradicionais. Nas novas diretrizes, ela pode ser encaixada seja na questão da multiplicidade ou na questão da diversidade de possibilidades de aprendizado, né, que são elencadas dentro da organização curricular, da organização do curso no projeto pedagógico, seja também na parte de interação com o mercado de trabalho, enfim, é uma questão mais de classificação das atividades extensionistas da escola dentro das possibilidades de um curso de administração. Também é o enaltecimento de uma das funções da universidade. Uma universidade ela tem por funções o ensino, a pesquisa e a extensão. E a extensão ela tem sido o primo pobre há muito tempo dessas atividades que são desempenhadas. E, inclusive, as novas diretrizes, elas prevêem que algumas competências possam ser transferidas por atividades de extensão. Então, funcionando quase como um laboratório. O professor agora falou de empresas júnior de assessoria, etc. Então, isso pode funcionar como um laboratório, um excelente laboratório, e que pode ajudar a desenvolver algumas competências, ao mesmo tempo em que aproxima a instituição de ensino da sociedade, da comunidade no qual ela está inserida, né? Que é a função da atividade de extensão. Ao se aproximar da comunidade, não só ela transfere alguma informação importante, mas como, principalmente, a instituição identifica problemas que estão presentes na comunidade, traz para dentro, pesquisa soluções, leva para a sala de aula e, finalmente, devolve para a comunidade. Esse ciclo virtuoso é que está se pretendendo incrementar com as novas diretrizes. Agora eu vou aproveitar para trazer um dado e fazer uma provocação para vocês. Se entre 2018 e 2019 o número de matrículas foi maior nos cursos tecnólogos à distância do que nos presenciais, imaginem agora, né? Durante a pandemia, a gente viu uma crescente absurda e necessária, né, nos cursos online, de modalidade remota, e estamos vendo um caminho fluido para o curso de modalidade híbrida. Eu gostaria que os senhores falassem um pouco como estão vislumbrando esse novo mercado para a educação, que são os cursos superiores. A gente está trazendo aqui para os cursos superiores de administração. Como é que vocês estão vendo, né, a modalidade remota, juntamente com a modalidade híbrida? De que forma as novas matrizes curriculares, por exemplo, ajudarão a manter a qualidade nessas duas modalidades? As diretrizes, elas, como já foi dito aqui pelo Taiguara e por mim mesmo, elas são orientadoras. Elas não são impositivas, enfim. Ela não estabelece o grau com que tem que se desenvolver essa ou aquela atividade, essa ou aquela competência. Isso tudo vai estar muito ligado à filosofia de gestão de cada uma das IES. Acho que haverá uma ótima oportunidade para a gente separar o joio do trigo. Nós vamos visualizar aquelas instituições que, mesmo atuando de forma remota, mantêm um padrão de qualidade, mantêm uma preocupação com a relação ensino-aprendizado, etc.,
Mantém uma preocupação com a questão da capacitação que foi abordada no item anterior, que tem a ver muito mais com o domínio da didática do que domínio técnico da disciplina, coisa que no passado era um pouco invertido. Bastava que alguém dominasse um conhecimento, ele seria um professor. Hoje isso não é suficiente. Dentro desse novo cenário, é preciso que ele domine técnicas de ensino, que ele domine aspectos didáticos para poder se desempenhar adequadamente nessa nova função, seja ela remota ou seja ela presencial. O problema é que, na hora que a gente abriu para a possibilidade do ensino remoto, algumas instituições mal intencionadas, elas aproveitaram para colocar 500 alunos para o professor. Isso não é ensino à distância, não é nada disso, isso é uma outra história, que não se classifica em nenhum dos métodos, em nenhum dos processos educacionais que nós temos vigentes. Então, acho que vai ser uma ótima oportunidade para a gente separar realmente quem quer ser uma ilha de excelência, quem quer se transformar num polo gerador de formação de profissionais bem capacitados e de quem está querendo cumprir uma função cartorial de entregar um certificado, e aí, então, haverá um descuido. Enfim. Com relação a essa ampliação de ofertas, tá? Queria só mencionar algo que também já fiz em outros eventos, atividades, etc. Tá? Existe um sentimento de que há uma queda na área de administração, há uma queda de demanda na área da administração, por causa do número de estudantes matriculados no curso de bacharelado presencial. Só queria chamar a atenção para o fato de que hoje a gente tem mais de 1 milhão de estudantes, tá? O último censo, se não me engano, 1.300.000, matriculados no graduação presencial, graduação EAD, tecnólogo presencial, tecnólogo EAD da área da administração. Tá? E, por vezes, existe um saudosismo com relação ao período 2004, 2005, tá? Ou dessa época, que se fala, nossa, minhas turmas nessa época eram maiores, eu tinha uma demanda maior, mas aconteceu um fenômeno básico de estrutura de mercado, também já abordado pelo Silvio. Há mais modalidades, houve explosão de ofertas, então o número de matriculados por curso caiu, tá? Então dá essa sensação de menor demanda pela área, mas no agregado não é verdade, a demanda é alta, tá? A demanda é gigante. E isso aumenta a nossa responsabilidade com relação à qualidade de informação dessas pessoas que nos procuram, tá? Como bem colocado pelo Silvio, as diretrizes elas geram condições, tá? Agora, a realização vai ser de nossa parte, nós, enquanto agentes da área educacional, em propor cursos de qualidade e, lembrando, qualidade de acordo com cada contexto, tá? O que importa é desenvolver gente do ponto em que essa pessoa, esse indivíduo está, tá? Tá aqui, chegou aqui, sensacional. E assim a gente vai avançando e melhorando o país. Eu entendo dessa forma. Aproveitando o gancho da resposta do professor Taiguara, eu vou trazer aqui uma informação do Censo de Educação Superior divulgado pelo INEP em 2019, o qual informava que o curso de administração era o terceiro maior em número de matrículas, com mais de 645.700 alunos, ficando atrás apenas do curso de Pedagogia e Direito. Professores, sabemos que aqui nos assistindo, com certeza existem pessoas que estão querendo, né, atingir o nível superior. E aí vem a minha pergunta, eu gostaria que vocês, na verdade não é nem uma pergunta, é um pedido, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a importância de se fazer administração no momento atual. Sabemos que é um curso amplo, que possibilita que o seu estudante conheça diversas áreas e que futuramente, porque não atue também em diversas áreas. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco da escolha da administração. Vou começar pelo professor Taiguara Landgraf. Eu sou empolgado para falar disso, tá, Maria Rita e Silvio? Que bom! Não, a parte... Posso garantir que depois do Taiguara ninguém vai precisar falar mais. Não, fazer administração é maravilhoso, tá? Eu entendo como uma atividade profissional que tem um valor social enorme, tá? No âmago, o que nós fazemos? Nós nos preparamos para lidar com a diversidade, com a mudança, integrar conhecimentos,
nos comunicarmos, nos relacionarmos com pessoas, tá? Conduzirmos pessoas para determinado caminho que gere resultado para as pessoas, para a organização que elas pertencem e para a sociedade. Gente, isso é atividade social na veia, impacto social na veia. Por vezes eu converso com candidatos, falando, puxa, eu queria fazer a diferença no mundo. Eu falo, faz administração. Agora. Mas como assim fazer administração? Querido ou querida, você vai se formar numa área em que você vai ter versatilidade de aplicação do que você desenvolveu, das competências, em diversos setores, em diversos níveis, para gerar melhores produtos e serviços numa sociedade, para gerar melhor até distribuição de riqueza, tá? Para gerar propósito nas pessoas e conduzirem elas para um caminho de felicidade, de impacto social, etc, etc, etc. Tá? Para resultados financeiros que sejam, para um proprietário e também para a comunidade em que essa organização esteja. Então, fazer administração, gente, é muito bom, tá? Mas eu tenho uma dica aqui, tá, para o candidato que está procurando a área, se ele é um jovem, né, um adolescente que vai para a primeira carreira em administração, que é o seguinte: você gosta de juntar gente para fazer alguma coisa? Pode ser juntar gente para fazer o jogo de videogame remoto, pode ser para praticar esporte, pode ser, enfim, para fazer uma viagem, etc. Você já está no perfil, tá? Porque, na essência, nós, administradores, juntamos pessoas para realizar coisas juntos. Primeiro, tá? Se você tem outra formação, tá? Já estamos aqui em 2021, indo para 2022, não é novidade para ninguém. Nós estamos envelhecendo com mais qualidade, pelo menos boa parte da população, e requer que nós nos preparemos, estudemos e venhamos a desenvolver capacidades ao longo de toda a vida. Então, se você tem outra formação e quer entender mais sobre como funciona uma organização, como empreender, como realizar coisas, a área da administração tem muito para te oferecer. Tá? Então, se você é engenheiro, médico, advogado, contador, entender as dinâmicas da administração vai te ajudar muito a propor negócios, a desenvolver organizações e gerar um impacto maior das suas atividades. Mas esses são os pontos aí, mas enfim, não queria me alongar tanto. Ótimos incentivos, professor. E o senhor, professor Silvio? Eu sou fã do Taiguara por causa disso. Ele realmente consegue colocar muito entusiasmo quando fala e com muita propriedade. A carreira da administração é o tal negócio, todo mundo escreve, mas nem todo mundo é escritor. Todo mundo pode fazer um curso de administração, mas nem todo mundo vai ser administrador bom. E isso é com qualquer atividade. Agora, entre todas as carreiras, a carreira do administrador é aquela que consegue agregar conhecimentos e fazer as coisas acontecerem. A maioria das carreiras, elas cuidam de uma parte do processo de geração de algo. O administrador, ele cuida da gestão de todas essas partes para que esse algo aconteça. Então, é uma condição que contribui, que faz com que as pessoas atinjam e satisfaçam sua capacidade de realização. É preciso que haja essa disposição, esse querer realmente realizar coisas, né? Então, a carreira do administrador, ela é muito... Agora, realmente, ela permite que você mude o mundo a cada dia. Então, ela é dinâmica, ela tem uma repercussão social importante, como já foi dita pelo Taiguara, ela consegue gerar recursos para uma empresa, para a sociedade de forma geral, para todas as organizações em que o administrador está envolvido, e ela consegue também gerar uma boa condição profissional para os seus profissionais. Então, por tudo isso, eu acho que quem tem esse perfil de querer realizar coisas vai ter na administração um bom caminho a percorrer. Agora, antes de eu pedir as dicas, né, as famosas dicas aqui do CRA Entrevista, quais são os próximos passos, né, das novas diretrizes? A gente agora acabou de ter, né, a resolução aprovada, são 3 anos, né, o prazo para implementação pelas universidades, pelas IES, e o que acontece agora?
Por favor, professor. Agora, bom, com a comunicação para a comunidade, né, das novas diretrizes, a missão é, sim, em 3 anos, né? Nós temos a implementação em todos os cursos de administração e o caminho é leitura, né, das diretrizes, interpretação das informações, partilha com o núcleo docente estruturante, com professores e início da articulação para mudança, tá? E aí, contem com, em particular, posso falar pela Angrade, tá? Pela Associação Nacional dos Cursos de Graduação e Administração. Eu sei que está em vias de preparação um documento conjunto com o CFA como um guia de implementação das diretrizes, mas certamente a Angrade está desenvolvendo capacitações, treinamentos, debates, discussões, para dar suporte aos coordenadores nesse processo, né? Que algumas vai ser de 3 anos, outras de 2, outras de 1, talvez outras até menos, tá? Quando presidente da Angrade, eu tive a sorte, né? A felicidade de conhecer projetos pedagógicos por todo o Brasil. E certamente, eu poderia até citar alguns aqui, eles já estão preparados para os principais paradigmas. Também vai no contínuo que o Silvio tinha mencionado. Mas a maior parte das instituições do Brasil vai precisar de muito apoio, tá? Então, eu acredito que vocês devam, professores, coordenadores, sim, contar com a Angrade, acho que também com todo o sistema CRA, CFAs, né? Nessa situação de suporte, de comunicação com relação às novas diretrizes curriculares nacionais, mas o ponto principal é ter o posicionamento das competências que vocês querem desenvolver nos seus estudantes. Tá? Façam a eleição dessas competências e depois organizem os currículos com base nisso. Eu acredito que esse seja o ponto central dessas novas diretrizes. E só um ponto que não foi comentado aqui durante a nossa conversa. As diretrizes trazem uma seção específica sobre relação com o mercado de trabalho. Então, é muito explícito. Tá? Trazer elementos profissionais de mercado para fazer parte de banca de avaliação, para eventualmente dar palestras, para N atividades acadêmicas, é de bom grado. Tá? Nós incentivamos isso por meio dessas novas diretrizes. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Professor Silvio, gostaria de acrescentar algo sobre essa temática ou a gente já pode partir para a dica literária? Olha, eu só vou fazer um comentário que eu talvez devesse ter feito antes, porque o Taiguara colocou bem um cenário futuro, com as coisas. Eu só queria dar uma sugestão para os coordenadores e para as IEs de uma forma geral, que incluíssem, aproveitassem o momento dessa mudança, dessa reformulação, e incluíssem um compromisso com o projeto de vida dos estudantes. Incluíssem uma atividade que, desde o primeiro momento, ajudasse o estudante a definir seu projeto de vida. E, a partir daí, esse projeto fosse acompanhado ao longo do curso, para que realmente o estudante entenda as razões de ser, os porquês daquilo que ele está estudando, daquilo que ele está vivenciando. Era só uma sugestão, porque eu considero um momento extremamente oportuno para fazer isso. Isso é um problema, isso possibilita o engajamento do estudante, isso faz com que realmente a gente tenha a possibilidade de implementar uma boa matriz curricular. Ótimo, professor. Então vamos agora, né, para as nossas dicas literárias. A gente aqui no CRA Entrevista esse ano passou a pedir aos nossos convidados para eles trazerem dicas de leituras que podem ter a ver com o nosso tema ou não, podem ser livros que os motivaram, os influenciaram. E aí eu venho aqui pedir a vocês também, né, as dicas. Hoje serão 2 dicas ou mais, fiquem à vontade. Olha, eu vou tentar sintetizar, porque quando eu soube que eram tantas coisas que eu gostaria de sugerir, então eu vou caminhar por dois caminhos. Falando um pouco de soft skill, né? Então, para o desenvolvimento da soft skill, eu queria sugerir 2 livros. É o do Daniel Kahneman, O Rápido e Devagar, que ele estabelece uma boa identificação dos processos mentais de desenvolvimento, etc. Tem um livro mais recente que fala sobre a lógica do cisne negro, né? Esse é um livro do Nassim Nicholas Taleb,
que é novo e também ajuda a que nós prestemos atenção nos fenômenos que nos cercam. Eu acho que vale a pena. E aí eu estou falando mais do soft skill. Pensando um pouco no hard skill, eu tenho um texto que não é um livro, mas eu realmente insisto e recomendo com ênfase para que seja lido. Quem leu, leu. Quem não leu, leia. Que é Myopia em Marketing, de Theodore Levitt. Esse é um texto clássico, de 1960, extremamente atual, e ele ajuda muito a entender o posicionamento estratégico das organizações. Vejam, um texto de 1960 que resiste até hoje. E um outro seria uma obra que o William Cohen desenvolveu, onde ele fala das melhores práticas do Peter Drucker. Melhores práticas do Peter Drucker. Então, são essas as minhas sugestões que eu poderia deixar para vocês. Muito obrigada, professor. Professor Taiguara, por favor. Bom, eu tenho lido alguns livros, tenho 2 que ainda não tem na versão em português, tá? Mas eu acho que são excelentes. Um eu li, que é The Future of Professions, Susskind and Susskind, que trata dessa questão de futurologia, digamos assim. Eles se arriscam em prever cenários futuros para as profissões, as diferentes profissões, tá? Eu acho extremamente rico. A obra do Harari, né, a trilogia dele, o Homo Sapiens, Homo Deus e o 21 lições para o século XXI, de certa forma também trazem esses temas, só que numa situação mais contextualizada, uma situação histórica mais ampla do que a questão profissional. Mas esse primeiro livro, The Future of the Professions, ele é só em inglês. Agora o Harari já temos tradução para o português. E tem um outro livro que eu estou me empolgando bastante em ler, estou no finalzinho, chamado Tribal Leadership. Tá? Esse Tribal Leadership, ele traz situações incríveis de como as organizações ou grupos sociais se desenvolvem culturalmente para que tenham um nível de excelência, um nível de liderança e de comportamento que impacte toda a sociedade. É um pouco da empolgação que citei anteriormente, tá? Desde um estágio mais elementar, em que as pessoas não têm autoconfiança, e elas não têm tanto espírito de grupo, até o momento que as organizações passam a ter aspirações de impacto social mais fortes. Eu acho que são literaturas bastante interessantes. E uma também mais geral, que eu li nas férias, tá? Recomendo, eu adorei a leitura, é a biografia do Barack Obama. Tá? Independente de posição política, etc., acho que para nós, administradores, também é muito interessante ler os relatos de um dos homens que teve na posição, em uma das posições mais importantes do globo hoje, né? Como presidente dos Estados Unidos, e os dilemas para a tomada de decisão. Ele passou por situações de crise muito fortes, e a forma como ele lidou com as crises é relatada no livro, como ele se comportou. Então, acho que cabe também como lição para a gente a leitura desse livro. Muito obrigado. Nós que agradecemos, não só pelas riquíssimas e diferentes dicas, ou seja, tem dicas para todos os gostos. Muito obrigada aos senhores novamente por trazê-las e também por participarem aqui com a gente nesse CRA Entrevista, especialíssimo, né, trazendo esse assunto que está aí, super recente, que com certeza trará muitos impactos positivos para a educação superior em administração aqui no nosso país. Quero agradecer ao professor Silvio, quero agradecer ao professor Taiguara. Nós é que agradecemos. E perdoem pela NIT. Meus cumprimentos a todos. Foi um prazer estar aqui hoje, junto com o Taiguara, junto com você e com todos aqueles que nos acompanham. Foi um prazer. Bom, antes de a gente encerrar, eu quero pedir os contatos dos senhores, né, para caso alguém queira estender um pouco mais sobre esse assunto, acompanhar mais. Vou começar com o professor Silvio, depois eu passo para o professor Taiguara. Olha, o meu e-mail é silvio.minciotti, como está escrito na tela, @online.uscs.edu.br. Meu e-mail é taiguara@fecap.br, repetindo, taiguara@fecap.br, mas podem me acessar por redes sociais. Eu uso com frequência o LinkedIn, Telangraf ou Taiguara Langraf, é fácil achar. E sempre online aí para responder a dúvidas
e conversas em geral, aí, especialmente relacionadas à administração. Muitíssimo obrigada aos dois, né? Não só pelas dicas, por estar expondo aqui, trazendo para a gente, né, esse assunto que é recente, mas que com certeza trará um impacto bastante positivo para o futuro das universidades, dos cursos superiores em administração, melhor dizendo, dos cursos superiores em administração aqui no nosso país. Mais uma vez, obrigada aos dois e obrigada a vocês também que ficaram conosco em mais uma edição do CRA Entrevista. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso programa. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Falem também quais assuntos, convidados vocês gostariam de assistir aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve agora, não esqueça de ativar as notificações no sininho aqui embaixo, tá bom? E nos siga nas redes sociais. Eu espero vocês no próximo CRA Entrevista. Tchau, tchau. E eu acho que a beleza do administrador é que ele tem a chance de exercer isso todo dia, né? Em diferentes indústrias, e se você tiver cabeça aberta e muita humildade, que eu acho que aquele modelo de ter um grande CEO sentado em Nova York, decidindo o que vai acontecer nos próximos 5 anos, não funciona mais.